Olá, você estava no meio do seu processo de concessão do CR, tudo parou, você tem vontade de tirar o seu CR, você ainda não deu entrada? O momento é esse, dando sequência aos vídeos que eu venho postando falando sobre o decreto e, mais recentemente, agora a portaria do Exército que vem regulamentando toda a atividade de caça, tiro esportivo e colecionismo. Nós vamos fazer um vídeo hoje falando sobre concessão de CR. O que você precisa saber, resumidamente, é que mudaram algumas questões. Então, se o seu processo foi dado a entrada do ano passado e está parado, o Exército restituiu para o seu despachante, você tem que fazer as adequações, corrigir alguns documentos, colocar alguma documentação complementar e dar entrada novamente no seu processo de solicitação do CR, que provavelmente, se você atingir todos os requisitos, vai sair. O que mudou? Basicamente, nós temos que ter comprovante de endereço dos últimos 5 anos. Nós temos que ter, quando é o caçador, nós temos que ter a comprovação da necessidade do local de caça emitida pelo IBAMA, o CIMAF e o CR e o seu CTF do IBAMA. Essas questões eu vou detalhar para vocês ao longo desse vídeo, mas no resumo que eu queria deixar claro para vocês hoje é: o CR voltou, você pode correr e dar entrada, ou se o seu está parado, entre em contato com o seu despachante, porque é a hora da gente tentar adequar a todas essas principais exigências para que o seu CR saia. Vamos lá? Deixa eu ler aqui para vocês. Artigo 14, parágrafo único, fica dispensada a concessão de CR para a prática de tiro esportivo com airsoft ou paintball para maiores de 14 anos de idade. Ponto positivo. A gente estava em dúvida com relação a isso, se airsoft ia ter que apostilar, já teve uma época que a gente tinha que apostilar as armas, pelo menos as lojas para vender, então pelo menos por enquanto está fora de PCE, não é PCE esse produto, o Exército não vai controlar, você não tem que apostilar para quem quer praticar o airsoft aí, um alívio. A concessão de CR aos menores de 25 anos de idade para atividades de colecionismo e caça excepcional está suspensa. Menor de 25 anos de idade, entre 18 e 25 anos de idade, pode tirar o CR para atirador desportivo. Não pode tirar para caçador e não pode tirar para colecionador. Artigo 16, o prazo de validade do registro para colecionador, atirador e caçador excepcional é de 3 anos, contado a partir da data da concessão da sua última validação. Vamos lá. Se o seu CR foi renovado em 2021, ele tinha um prazo de validade de 10 anos. Ele teria o vencimento dele em 2031. Agora são apenas 3 anos. Então, 2021 mais 3, ele vai vencer em 2024. Quem deu entrada em 2021 vai vencer em 2022, 2023 e 2024. São 3 anos contados a partir da emissão do CR. Então, se o seu CR foi renovado em 2021, em 2024 você tem que renovar o seu CR. A validade dele é apenas 3 anos. Desconsidera o que está escrito na validade de 10 anos. Parágrafo único. Para os CRs concedidos ou revalidados com data anterior em vigência do prazo, iniciará o prazo de validade estabelecido no caput. Ou seja, se o seu CR foi concedido ou revalidado em data anterior à vigência do decreto, o prazo de validade será estabelecido a partir do contado na data da publicação do decreto. Então, se o seu CR de 2021 foi autorizado antes do decreto, que foi no dia 21/7 de 2022 e 23, o seu CR tem validade de 3 anos. Então, seria como se tivesse zerado a data naquele dia. Ou seja, a grosso modo, todos os CRs, menos os CRs novos agora, que vão ter a data de validade respeitada em 3 anos, todos que foram emitidos antes vão vencer exatamente na mesma data. Quando que é? Vamos somar os 3 anos, 23, 24, 25, 26. Então, no dia 21/7 de 2026, basicamente todos os CRs estarão vencidos. Então, todo mundo tem que se organizar, se programar para renovar os seus CRs até lá. Ficou um pouco confuso, né? Da primeira vez eu falei, porque realmente o artigo, o parágrafo é confuso, mas ele no parágrafo 1 deixa claro que se o seu CR for concedido anterior, você vai ter 3 anos de prazo. Eu não sei como que o Exército está pensando, se um CR basicamente por dia que eles têm que analisar já demora, dá uma dor de cabeça. Imagina o dia que chegar em 2026, que a maioria absoluta dos CRs, quase 1 milhão de CRs, vão vencer na mesma data. Como será o artifício, a artimanha, a inteligência artificial, ou se já fizeram de caso pensado para não renovar mesmo. Vamos lá.
Para colecionador, né, ou para atirador e para caça, o que mudou? O comprovante de residência fixa referente aos locais de domicílio dos últimos 5 anos. Antes, a gente emitia um comprovante, né, com prazo não superior a 90 dias, ou seja, 3 meses da sua última residência. Agora, eles pedem comprovante de residência dos últimos 5 anos. Se você tem uma companhia de energia que fornece esses documentos, ou a companhia telefônica dos últimos 5 anos da residência, fácil e perfeito é o melhor caminho. Se não tem, nós estamos fazendo uma opção que a gente já utilizava antigamente, que é uma declaração, você declarando que residia naqueles endereços e tal nos últimos 5 anos. Vamos contar com a sorte, né? Porque nada está muito claro nessas novas portarias e que o Exército aceite esse documento. Bom, para atirador esportivo maior de 18 anos, tem que ter todos esses documentos, né? Mais o documento de domicílio. Lembrando quais são todos os documentos, só para falar uma passagem bem rápida. Documento de identificação pessoal, comprovação de idoneidade dos últimos 5 anos de domicílio, comprovação de ocupação lista, comprovante de residência que agora é de 5 anos, comprovante de segurança do acervo, né, se for o caso, declaração de segurança do acervo, que sua residência possui cofre ou lugar seguro, laudo de aptidão psicológica e comprovante de saúde de capacidade técnica, o pagamento da taxa. Esses são os documentos exigidos, tanto para caçador, atirador e colecionador. Para atirador, aumentamos também, além dos 5 anos de comprovação de residência, mais um documento, que é declaração comprometendo-se a comprovar, no mínimo, por calibre registrado, 8 treinamentos ou competições em clube de tiro em eventos distintos a cada 12 anos. Então, esse será a cada 12 meses. Esse é mais um documento que nós vamos ter que dar entrada na hora de solicitar o CR. Para atirador desportivo menor de 18 anos. Menor de 18 anos, mas tira CR? Tira. É os mesmos documentos, só que tem que ter autorização individual. Tem que uma autorização judicial. Você tem que pedir autorização para o juiz e só tira de 14 a 18 anos. Menor de 14 anos não tira. Para caça, tem que ter todos esses mesmos documentos e, além disso, tem que ter um documento comprobatório da necessidade de abate de fauna exótica invasora, expedido pelo IBAMA, que indique o previsto no inciso 1 do artigo 39 do Decreto 11.615 de 2013. Que documento é esse? O SISMAF. Então você vai ter que ter o seu CTF do IBAMA, que é o Cadastro Técnico Federal do IBAMA, e o CIMAF de uma propriedade, que indica, né, que tem a necessidade de abate de fauna exótica invasora numa região onde você pretende fazer o manejo. Bom, o que mais que nós temos? Agora, eu vou deixar aqui um parêntese. Eu sempre recomendei para todos, Mário, eu só quero ter uma arma para defesa. Meu amigo, faz o CR, que é o melhor caminho, você vai ser filiado a um clube, você vai ter a possibilidade de competir, de treinar, de eventualmente participar de uma caça, porque a documentação é ampla, complexa, e se você depois mudar de ideia, você tem que fazer tudo de novo, então já faz o CR. Hoje eu não recomendo, porque as exigências estão tão grandes que se você quer ter uma arma, exclusivamente uma arma para defesa ou para algo nesse sentido, vamos lá pela PF mesmo, está saindo rápido os processos, consegue, você pode ter arma para defesa da sua residência, da sua fazenda, da sua empresa. Se você quer ser de fato um atirador esportivo, vai competir, vai participar de treinamento, vai no clube de tiro mesmo, faça o CR de tiro esportivo. Se você vai de fato participar de caça, porque além de ter que ter esse documento inicial, depois você vai ter que comprovar a habitualidade, aí você tira o de caçador. Então pense e analise bastante antes de dar entrada qual a categoria que você se enquadra, que você tem vontade de fato de fazer, porque as exigências aumentaram, as obrigações e responsabilidades são cada vez maiores, senão você vai dar entrada num documento que vai te complicar e vai te dar mais trabalho. Certo? CR voltou, vamos lá, vamos dar entrada, sem desânimo, está cada vez mais complicado, mais difícil, mas nós estamos aqui inteiramente à disposição para prestar o nosso serviço da melhor forma, te auxiliar e tentar fazer com que tudo dê certo. Para fechar esse vídeo, deixa eu falar sobre concessão de CR de pessoa jurídica, porque afinal de contas é no mesmo capítulo. Tem um pormenor que vai inviabilizar a maioria dos clubes de tiro. Eu vou ler aqui para vocês e nós vamos deixar para um vídeo à parte para explicar muito detalhadamente como que isso vai ficar. Mas o que é o agravante?
O registro das entidades de tiro, caça excepcional e manuseio para as atividades de colecionamento, tiro esportivo e caça excepcional com uso de PCE deverá atender às prescrições previstas na Portaria 56 do COLOG de 2017 ou em norma posterior que venha substituir. Parágrafo 1º. No caso da entidade de tiro esportivo, deve ser considerada a distância prevista no artigo 38 do Decreto 11.615 de 2003. Parágrafo 2º. A distância que trata o parágrafo 1º será medida em linha reta a partir da entrada principal da entidade de tiro. O que é isso? Fala-se que os clubes de tiro não podem estar a menos de 1 quilômetro de uma entidade de ensino. Não é escola, é um cursinho, qualquer coisa que seja uma entidade de ensino não pode estar a menos de 1 quilômetro do clube de tiro. Nem o próprio clube de tiro, entendendo-se que dentro de um clube de tiro tem um instrutor de tiro credenciado, é uma instituição de ensino. Então é uma incoerência, é um absurdo, mas do jeito que está, a grande maioria, em Uberlândia tem 9 clubes de tiro, dos 9, 8 não vão se adequar e tem um prazo de 18 meses a contar da data da publicação do decreto, que é 26/7/2003. Então, ou seja, até no final desse ano, ou a gente cria uma lei municipal, ou os clubes de tiro, em sua grande maioria, serão fechados. O cerco está se fechando, está se complicando, por isso cada vez mais nós temos que ter apoio. Nós temos que cobrar dos políticos que façam a parte deles e que vocês convençam cada vez mais pessoas de se unirem, tirar o CR, participar, virar tirador esportivo, para que a gente tenha cada vez mais força. Valeu? CR voltou, não só é muito boa nem muito clara a notícia, mas pelo menos o sistema está aberto, está dando para dar entrada novamente. Forte abraço.